O nosso tema é um tema bastante importante e que vive no nosso dia a dia. Como ser uma pessoa livre de pressão e preocupação. Eu sei que a gente acorda, aliás, a gente dorme com preocupação e acorda com pressão. Todos os dias, pressão total. E durante a noite as preocupações. E aí é como é que cada um lida com isso. Hoje nós vamos ter muitos ensinamentos de como lidar com pressão e preocupação. E se vocês estão aqui é porque realmente este é um interesse legítimo e o desejo de todos em procurar formas de lidar com a vida e aprender com isso tudo. Será que é possível viver sem preocupação, sem pressão? Ou pelo menos será que é possível lidar com as preocupações e as pressões de um jeito a não perturbar o nosso caminho, a nossa vida de qualidade? Vivemos num mundo cada vez mais complexo, um mundo que exige muito de todos nós, todos os dias. Parece que cada vez mais temos exigências. Se por um lado temos grandes avanços tecnológicos que pareciam facilitar a interação entre as pessoas, o nosso trabalho, por outro lado vivemos um cotidiano cada vez mais competitivo, estressante, inseguro, que também interfere nessa qualidade nossa proposta. E às vezes a gente pensa que a tecnologia nos fará ganhar tempo, e quando a gente vê, a gente está escravo da tecnologia, a gente está com a vida aberta para tantas outras pressões que chegam de todos os lados. Não somente a nossa qualidade de vida fica ameaçada todos os dias, mas também a qualidade de vida na nossa família, do relacionamento que precisamos ter com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho. Tudo acaba sendo contaminado por coisas que parecem até ter chegado para o bem. Mas de qualquer maneira, a gente reunido hoje aqui com essa proposta já é um ganho. Em nome da organização Brahma Kumaris, quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Teatro FECAP para ouvir esta palestra livre de pressão e preocupação com uma convidada muito especial, Sister Denise Lawrence, que vem da Inglaterra. Eu sou Irineu Toledo, eu sou radialista, jornalista, atualmente na radiopositiva.net. Sou um antigo colaborador da Brahma Kumaris, e o que me aproxima da Brahma Kumaris também é entender que nós vivemos num mundo de soluções, de possibilidades positivas, e conhecer a Brahma Kumaris tem sido um alimento para o meu trabalho, para o conteúdo que eu posso transmitir e multiplicar diariamente através hoje do veículo radiopositiva.net e também dos outros canais e redes onde eu atuo. Portanto, a Brahma Kumaris é uma fonte preciosa de conteúdo, de qualidade e de sabedoria que eu tenho o prazer de difundir. E através disso também eu pude mudar o meu modelo de olhar para o mundo, de olhar para essa imensidão de notícias. A gente que tem como papel, como jornalista e como radialista, lidar com informação, precisa ter um critério, uma consciência muito limpa para poder filtrar, antes de mais nada, uma informação antes de multiplicar. A notícia, às vezes, guarda uma grande distância da realidade. E é dentro desta tônica que eu procuro orientar o meu canal. E é dentro desta tônica que eu venho buscar sempre inspiração através de tantos mestres que a gente tem oportunidade de conhecer na Brahma Kumaris. Eu quero agradecer o inestimável apoio da FECAP, que gentilmente nos cedeu este moderno e confortável Teatro FECAP. Agradeço também o apoio de todos os voluntários e colaboradores que se dedicaram à organização deste evento em nome da Brahma Kumaris. Eu tenho a alegria, portanto, agora de apresentar a palestrante convidada de honra desta noite, Sister Denise Lawrence. Autora de mais de 10 livros para os programas de educação em valores e espiritualidade da Brahma Kumaris, Sister Denise é palestrante muito requisitada e presença constante em cursos e seminários nos países onde a Brahma Kumaris está instalada.
Sister Denise hoje divide seu tempo entre a sede da Brahma Kumaris em Mount Abu, na Índia, e o escritório internacional da organização em Londres. Para acompanhar a Sister Denise e nos apoiar com a tradução consecutiva, nós temos aqui a presença da jornalista Juliana Vilarinho, que é professora e voluntária da equipe da Brahma Kumaris em São Paulo. Com vocês, Sister Denise Lawrence. Thank you very much for that very kind introduction, my brother. And we'll be talking together because conversation is always more interesting than speeches, right? Então, muito grata por essa apresentação tão calorosa, Irineu. E em breve nós estaremos conversando juntos, porque conversa é muito mais agradável do que simplesmente dar uma palestra. The subject is to be free from worry and pressure, stress, and this is a very common subject to take up. O tema de hoje, esse tema de ser livre de pressão, de preocupação, de estresse, é um tema muito comum nos dias de hoje para se conversar a respeito. Usually you find the speakers or the presenters telling you different ways to remove your worry and overcome your stress. E geralmente quando a gente participa de um evento como esse, a gente espera que o palestrante fale de diferentes métodos que nós podemos usar para que a gente remova o nosso estresse, a nossa preocupação. But I'm not going to do that. Mas não é o que a Denise vai fazer hoje à noite. Because it is my belief that, and also my training, how do my trainers train me? They give me more and more things to be stressed out about. Porque a crença pessoal dela e a forma que ela tem sido capacitada durante a vida dela é que as pessoas que têm sido instrumentos de capacitá-la sempre dá a ela mais e mais desafios para que ela fique então mais estressada. And then they look and see whether I can actually not be stressed by the increased amount of stress that they put on me. E eles então, após solicitarem, eles observam para perceber se ela é capaz de não ficar estressada com um monte de coisa que eles estão dando para que ela se estresse. So I'm really going to be talking about how to enjoy stress. E o que ela vai então abordar hoje é como divertir-se com o estresse. Is that useful for you? Vocês sentem que isso é útil para vocês? Or do you really want to, lie down under an apple tree and enjoy the butterflies flying around you? Ou vocês sentem que é melhor que vocês procurem uma árvore com uma macieira e fiquem lá deitados embaixo dela, observando as borboletas ao redor? So I think sometimes people have a utopian idea of stress-free life. O que ela observa é que algumas vezes as pessoas têm uma ideia meio utópica do que seja uma vida livre de estresse. But to me, the world is heading in a direction that is exponentially stressful. Mas do ponto de vista dela, o mundo está se movendo numa direção que é exponencialmente estressante. And so we have to see, who commits suicide first. Então a gente tem que ficar observando quem é que vai cometer suicídio primeiro. Or if not that, then homicide. Ou, se não suicídio, talvez um homicídio. Because these two things are really increasing as a reaction to stress. Porque essas duas coisas estão realmente aumentando como uma reação ao estresse. So I think there's a deep connection between the increase in stress and the increase in violence. Denise sente que há uma conexão profunda entre o aumento do estresse e o aumento da violência. And of course we worry about all this as well.
E é claro que todos nós nos preocupamos sobre esses temas também. So I'm going to share with you some of the things that I have learned in my practice of Raj Yoga at the Brahma Kumaris. E o que ela vai compartilhar conosco hoje é algumas das coisas que ela tem aprendido na vida dela através dessa prática do Raj Yoga. So I think one of the reasons why people get stressed and worried is because they think that what they're experiencing is reality. E o que ela sente é que um dos motivos pelos quais as pessoas experimentam estresse e preocupação é porque elas pensam que aquilo que elas estão experimentando é a realidade. And then they say, it should not be like this, it has to be like something else, and I'm gonna force it. E então a atitude das pessoas é: não deveria ser assim, tem de ser de outro modo, e eu vou forçar para que isso aconteça. This is why you have demonstrations. E é por isso que a gente tem tantas manifestações, como foi mencionado. And these days, the fashion with demonstrators is to destroy them all. No, the government will do that. E hoje em dia a moda entre as pessoas que fazem manifestação é destruir tudo, destruir as pessoas ao redor. You know, it's not only in Brazil there are demonstrations, they're all over the place. E manifestações não é algo exclusivo ao Brasil, elas acontecem em todos os lugares. So you get 1 or 2 or 3 people who say it should not be like this. Então a gente pode observar 1, 2, 3 pessoas que dizem não deveria ser assim. And they tell other people and they say, yeah, you're right, it should not be like this, we join you. E aí eles falam com outras pessoas e eles dizem, sim, vocês têm razão, nós vamos nos unir a vocês nisto. And then it increases until it gets to a particular magical number where there is a reaction. E aí a manifestação aumenta até que chega num número maior e se torna uma grande reação. And then when there's enough demonstrators, then the people they're demonstrating against, they start to do something about it. E aí, quando há um número razoável de manifestantes, as pessoas sobre as quais a manifestação está acontecendo, elas começam a fazer algo a respeito. And the demonstrators demonstrate because they say that what you are doing is dangerous and bad for us. E as pessoas que fazem manifestações, elas fazem isso para dizer: o que vocês estão fazendo é perigoso e não é bom para nós. And then when there's enough demonstrators saying that, then the other side, they say, what you are doing is bad for security, so we're going to do something about it. E então também quando há manifestações, o outro lado começa a observar e se posiciona da seguinte maneira: o que vocês estão fazendo pode ser perigoso e a gente vai criar um sistema de segurança para isso. And eventually you get civil war. E aí, eventualmente, pode até acontecer uma guerra civil. And then you get less people. E aí, haverá menos pessoas. And then they all reincarnate. E aí, se eles forem embora nessas demonstrações, eles vão reencarnar. People don't know about this part. Mas essa parte, geralmente, as pessoas não sabem a respeito. Because it seems that all over the world there are different kinds of world wars going on. Yeah, world wars. Porque o sentimento que ela tem é que ao redor do mundo todo é como se estivesse acontecendo guerras mundiais, pequenas guerras mundiais ao redor. For example, there's a world war going on between all the men and all the women. Por exemplo, existe uma guerra mundial que acontece entre todos os homens e todas as mulheres. And my evidence for that is, you can find it in different reports, but there's one from the World Health Organization that came out recently. E ela tem evidências para isso. Essas evidências podem ser encontradas em diferentes fontes e ela vai se referir a uma fonte da Organização Mundial de Saúde, um relatório que saiu recentemente. Probably about 5 or 6 weeks ago this came out. Esse relatório ele foi lançado, ele foi editado, publicado há 4 ou 5 semanas atrás.
And it said 40% of all human females are at risk in their homes by violations from the males. E nesse relatório é dito que 40% das mulheres, elas sofrem, elas estão em risco nas suas próprias casas de sofrerem violência dos seus próprios maridos. So they consider it as a major public health problem. E então o relatório considera isso como um problema de saúde bem grave. And so that's about, what, 3 billion people, right? E essa porcentagem se refere a um número de cerca de 3 bilhões de pessoas, certo? That means about 3 billion women in the world. Então, quando nós pensamos no público feminino, a gente pensa em 3 bilhões de pessoas. So 40% of them is 1 point something billion. That's quite a lot of people. Se a gente então pega a porcentagem, 40% é 1,5 bilhões de pessoas. Isso é bastante gente. At risk on a daily basis. Que estão em situação de risco diariamente. And then all those ladies, they have children. E todas essas senhoras, elas têm filhos. So all these children are, what do you say, collateral damage in the war. Então, o que ela sente nesse caso é que, como as mães estão em risco, os filhos, por tabela, eles ficam como coadjuvantes nessa violência, né? Ganhar uma bala aqui, um problema de violência, eles entram no meio da violência. So on average, 2 billion children are getting traumatized by their parents and other relatives' little dramas. E, em média, 2 bilhões de crianças estão sofrendo traumas pelos problemas entre os seus pais ou os seus parentes mais próximos. So when they grow up, they do the same thing. E aí o que acontece? Quando eles crescem, eles fazem a mesma coisa. Because that's what they know. Porque é isso que eles aprenderam. And then while their parents are having a battle, they watch cartoon shows about Tom and Jerry having another battle. Por um lado, eles observam os pais tendo uma batalha entre si, aí eles assistem desenho animado, tipo Tom e Jerry, e eles também estão tendo uma batalha entre si. So that's one of the world wars going on. E esse é um tipo das guerras mundiais que acontecem hoje em dia. It's probably been going on for about 200 years. Isso tem acontecido por cerca de 200 anos. So it's quite well established. Então já é um processo bastante bem estabelecido. And the weapons are usually words, alcohol, knives, chairs and flower vases. E as ferramentas, as armas que são usadas nessa guerra mundial geralmente são palavras, álcool, cadeiras, vasos de flores e facas. You know, whatever is there, you know. O que quer que esteja à mão. And then you see you have another world war going on between the East and the West. E tem outro tipo de guerra acontecendo entre o Ocidente e o Oriente. You know, you have the first world and the third world. Existe o primeiro mundo e o terceiro mundo. You never hear much about the second world. A gente raramente ouve sobre o segundo mundo. Anyway, the first world likes to take everything from the third world. De qualquer forma, o que acontece é que o primeiro mundo gosta de tomar tudo do terceiro mundo. And then after a while, the third world says, no, it should not be like this. E aí, depois de um tempo, o terceiro mundo diz, não, ele se rebela e diz, não deveria ser assim. And in that way, the war escalates. E desse modo, a guerra continua a aumentar, né, o seu nível, a sua graduação. And you have another war between the north and the south. Existe uma outra guerra entre o norte e o sul, Which is similar to the east and the west. que é semelhante à guerra entre o Oriente e o Ocidente. And then you have a war between people with different colored bodies. E também existem guerras entre pessoas com cores de corpo diferentes. White, yellow, brown, black, and pink and green and purple. Todas essas cores, né? Amarelo, preto, branco, verde, todas elas. And so this has been going on for a very long time.
1,000 years. Isso tem acontecido por muito tempo, por milhares de anos. And then you have a war going on between the different religions. Também há guerra acontecendo entre as diferentes religiões. My religion is the right one. A minha religião é a religião correta. Anybody else there, they shouldn't be allowed. Qualquer outro tipo de religião não deveria ser permitida. So there's an increasing amount of intolerance. Então há uma quantidade de intolerância que aumenta cada vez mais. And it's very much about making people behave a particular way and not a particular other way. Isso tem bastante a ver com o aspecto de fazer com que as pessoas se comportem de determinada maneira, de determinado modo e não daquele modo que elas estão se comportando. And there's a huge world war going on between the humans and the nature. E há uma enorme guerra mundial acontecendo entre os seres humanos e a natureza. And the humans say, well, you know, the nature is pretty quiet, so we can do what we want because it doesn't react. E os seres humanos pensam, sabe o que acontece? A natureza é bem na dela, bem quieta, então a gente pode fazer o que a gente quiser, que ela não reclama. Like anything, if you push it hard enough, it will react. Mas como qualquer outra coisa, se você força muito, ela vai reagir. So I think all of this climate change and general extra storms and, you know, rumbling volcanoes, it's saying, wait a minute, do not think that I'm that weak. Então, todas essas cenas, essas calamidades naturais, como tempestades, tanta mudança climática, vulcões em erupção, eles são uma forma de a natureza dizer, ei, espera aí, eu não sou tão fraca assim. So it just seems to me that all of this is quite stressful, right? Então, o que parece para ela é que todo esse cenário é bastante estressante, não é? And so you're either in the front line of the war, or you're hiding behind something, or you're trying to run away. E a tendência é que a gente vai se posicionar de alguma forma. Ou a gente está na linha de frente, ou a gente está se escondendo atrás de alguma coisa, ou tentando fugir. I think there are about 1 billion refugees in the world. Ela sente que há cerca de 1 bilhão de refugiados e alguns eles estão distribuídos dentro das suas fronteiras, das suas próprias fronteiras geográficas. And some are going next door to avoid different kinds of wars. E alguns vão para outros lugares para evitarem alguns tipos de guerra. And then, of course, you know, very recently, I go every year to the World Food Organization. Anualmente, ela tem tido a oportunidade de visitar a Organização Mundial de Alimentação em Roma. It's actually called the Food and Agriculture Organization. É uma organização de alimento e agricultura, sediada em Roma. And for the last 3 years, they have been very clear that there is a food crisis, global food crisis. Nos últimos 3 anos, eles têm sido muito categóricos que existe uma crise de alimento no mundo todo. And, well, the available stocks of food are insufficient. Porque os estoques de alimento disponíveis, eles no momento são insuficientes. This year the harvest failed in many places. Esse ano a colheita ela não foi suficiente em vários lugares. So very soon there's going to be a gigantic global famine. Então muito em breve é previsto que haja um enorme processo de fome mundial enorme. So if you have a lot of money, then you can eat something, otherwise not. Se você tiver muito dinheiro, você vai conseguir comer alguma coisa. De outra forma, não vai. So when that happens, then you get a lot of demonstrations. E quando isso acontecer, a gente vai ter muitas manifestações. Food riots create revolutions. Definitivamente, quando há essas rebeliões por causa de comida, isso cria inclusive revoluções. So anybody who knows about this would probably feel a little bit stressed out and worried. E qualquer um que saiba, que tenha acesso a esses dados, definitivamente se sentiria um pouco preocupado, um pouco estressado.
So most people would say, well, the best way to handle worry and stress is to get as much money as possible. Então muitas pessoas pensam da seguinte maneira: a melhor maneira de lidar com isso é conseguir acumular a maior quantidade de dinheiro que for possível. And so there are 3 really good ways to get money. E há 3 maneiras muito boas de conseguir dinheiro. One of them is to be an arms dealer, weapons. Uma delas é de passar a roubar armas. I think probably an F-16 airplane is about $1 billion. Um avião F-16 custa cerca de $1 milhão. So if you sell those, you can make a lot of money. Se você vende um desses, você faz muito dinheiro. So it's in your interest that there should be some wars around so that they would need some of your equipment. Então, se você está vendendo isso, é do seu interesse que haja guerras, porque senão eles não queriam comprar o avião de você, o seu equipamento. The other way to make lots of money is pharmaceuticals. That includes legal and illegal drugs. A segunda maneira de fazer bastante dinheiro é a indústria farmacêutica, que inclui tanto os que são legalizados quanto os que não são. You probably know that the legal drug company, whose name I will not mention, has been found to be increasing by a huge amount the price of drugs in China. Então, vocês já devem saber dessa notícia, ela não vai mencionar o nome da empresa, mas uma empresa na China tem aumentado enormemente o preço dos remédios. And then, of course, the other good way to make a lot of money is pornography, human trafficking, prostitution, that whole thing. E a terceira boa maneira de se conseguir muito dinheiro é a questão de pornografia, a questão de tráfico humano e dessa área. You know, and the pharmaceuticals business also includes the food business, food and water. E essa indústria farmacêutica, ela também engloba a questão de água e alimento. So all of these industries are kind of quite involved with each other. E todas essas indústrias, elas estão bastante conectadas, envolvidas umas com as outras. So you can make lots of money that way. E é possível fazer muito dinheiro lidando com isso. But the cost is quite high in human terms. Mas o custo disso é bastante alto em termos humanos. So this is stuff to worry about and feel stressed about. Então tudo isso são coisas pelas quais a gente se sente estressado e preocupado a respeito. Because it comes closer and closer to you. Porque essas coisas se tornam cada vez mais próximas de nós. You know, because people do not have really good health. Que as pessoas, elas não têm uma saúde muito boa. And there's a lot of people who are completely motivated by sexual desire. E há muitas pessoas que são completamente motivadas pelo desejo sexual. And then there's about enough conflict going on in the world to supply the weapons dealers with plenty of orders. Então há todo um movimento no mundo para prover as pessoas que contrabandeiam ou roubam, vendem armas com bastante suprimento. Because it's very difficult for people to control their emotions. Porque é muito difícil para as pessoas controlarem as suas emoções. So I've been thinking about this for a long time and trying to figure out, okay, what's the solution? E ela tem pensado sobre todas essas coisas há bastante tempo e tentado perceber, então, qual é a solução. Of course, being Brahma Kumaris, you will know that we will say, well, the solution is you have to meditate. Então, já que a gente está na Brahma Kumaris, é fácil para a gente dizer que a solução é meditar. In every reason, okay, meditate. Ok, então vamos meditar, né? You know, but very few people in the world are high quality meditators. Mas o fato é que há muito poucas pessoas no mundo que são pessoas que meditam com uma qualidade, com uma boa qualidade, com uma alta qualidade. You know, in India they say you've got to meditate for 50 years before you're anything serious.
Na Índia, eles acreditam que você precisa meditar pelo menos por 50 anos para você começar a meditar de uma forma séria. So you say, well, we don't have time for that. E geralmente a gente pensa, mas eu nem sequer tenho tempo para isso. So anyway, I'm not going to tell you, well, you should just meditate and it'll all go away. Então, ela nem vai mencionar a questão de meditar, porque senão a gente vai querer ir embora. But, you know, I am going to tell you something that you might not like. Mas ela vai falar sobre algo que talvez a gente nem sequer goste muito. So you put your seatbelt on. Então ela gostaria que a gente apertasse os cintos antes de ela começar, para a gente não ir embora. Because to me, we have to approach the whole question of good and evil, right and wrong, and so on, very differently. Porque o que ela tem percebido é que a gente precisa abordar ou refletir sobre essa questão do que é bom, do que é mal, de uma forma diferente. Most of the people that I know that think about how to get rid of all these stress and worrisome problems I've just been saying, they say, oh, well, we've got to teach people values. Que a maioria das pessoas que ela conhece, quando você fala assim, como que a gente então vai se liberar de todos esses estresses que foram mencionados, elas vão falar, então vamos educar as pessoas a partir de valores. So I thought, okay, well, let me check, is this true? E ela então começou a refletir, deixa-me verificar se isso realmente procede, se isso realmente é verdadeiro. You know, value, you should be respect, you should be honest, you should be kind, you should be, you know, tolerant, and etc. Lots of lists of values that you should all have. Então, quando a gente pensa em valores, tem toda uma lista que a gente deveria ter. Respeito, tolerância, gentileza, todos esses. So I checked, you know, different demographic groups. E ela começou a verificar diferentes grupos demográficos. Little children, middle-sized children, female children, male children. Crianças pequenas, crianças já na pré-adolescência, crianças femininas, masculinas. Indian children, Chinese children, English children, American children. Crianças indianas, inglesas, americanas. You know, and then I checked the teachers, the parents, the religious leaders. E ela começou então a observar também os pais, os professores, os líderes religiosos. Different police, and soldiers, and prison officers, prisoners. E ela começou também a observar os policiais ao redor, as pessoas que trabalham nas prisões, os prisioneiros. And unless they're certified insane or psychopaths, every single one of them knows all there is to know about values. Com exceção de psicopatas, qualquer outra pessoa para quem você perguntar vai saber falar para você sobre valores. Right? Okay? So each and every single one of you in this room, I'm absolutely sure you know everything about values. Então, para cada um de nós aqui nessa sala, ela tem absoluta certeza que nós sabemos tudo sobre valores. So I said, that is not the solution. They already know. What are you talking about? Então, falar sobre valores não é a solução, porque as pessoas já sabem sobre aquilo que você está falando. So then I sat for a long time on top of a mountain trying to figure out, okay, what's the problem? Então, ela passou a sentar por muito tempo no topo de uma montanha refletindo qual é o problema realmente. So one day I was invited to talk to 10,000 16-year-old boys in India. 10,000 is a lot. E num determinado momento ela foi convidada para fazer uma palestra para 10 mil jovens de 16 anos de idade na Índia. Isso é bastante gente. So the only way I could do it is ask them questions to put their hands up for the answer. E a única forma que ela teve de abordar esse público foi começar a fazer perguntas para eles eles levantassem a mão e pudessem respondê-la. So I said, if you want to do something wrong, you already know it's wrong, right? E ela perguntou a eles, se vocês querem fazer alguma coisa errada, vocês já sabem que aquilo é errado, não sabem? So yeah, yes, of course we know it's wrong. Todo mundo levantou a mão e falou, claro que a gente sabe que é errado. But you're going to do it anyway, right? Mas vocês vão continuar levando aquele plano adiante, não vão? And you also know that if you do it, you're going to get punished, right?
E vocês também sabem que se vocês fizerem isso, vocês serão punidos, não sabem? Yes, we will. Sim, a gente sabe que vai ser punido. I said, if you don't want to get punished and you still want to do the wrong thing, how do you handle that one? E aí ela fez a seguinte pergunta: se vocês não quiserem ser punidos e quiserem levar adiante essa coisa errada que vocês estão fazendo, qual vai ser o método? Oh, we blame a younger one. Ah, é fácil, a gente culpa alguém mais novo. And, you know, all their teachers were sitting there on the sides. E os professores dessas crianças estavam sentados ao lado, na plateia. They were uncomfortable. E eles ficaram bem desconfortáveis com isso. Because they teach, you know, values. Porque eles ensinam valores para eles. And what we were seeing is it's a complete waste of time. E aí eles estavam observando que é a total perda de tempo ensinar valores. Because the Indian government asked me, would you please make a values program for our population because we have a values problem. Porque o motivo que ela chegou até esse lugar é que o governo da Índia pediu para ela um programa de valores porque eles estavam tendo dificuldades, problemas nessa área de valores. And I said, well, I'm English. Why are you choosing me? I have nothing to do with your country, you know. E ela disse, mas o meu background é inglês, eu sou da Inglaterra, eu não tenho nada a ver com a cultura do seu país. Por que vocês estão convidando a mim? He said, yes, we want you because you're unbiased. Ah, a gente quer que você faça isso porque você é totalmente neutra. I said, I'm not at all unbiased, I'm very biased. Eu falei, de jeito nenhum, não sou neutra de jeito nenhum, eu sou bem tendenciosa. He said, no, you're not. We are absolutely sure that you're unbiased. E eles disseram para ela, não, a gente tem certeza que você é neutra. So I said, okay, but look, you know, you've got lots and lots of values programs. Why do you want another one? Ela falou, tá bom, então vamos lá. Mas veja, você já tem um monte de programas de valores. Por que vocês querem mais um? Well, they said, well, they don't work. Porque eles não funcionam. So I said, well, how do you think I will make something that does work? Então, o que leva vocês a acreditarem que eu seria capaz de fazer um plano que funcione? And I have no interest in making one more thing that doesn't work. That's a waste of time for me. Porque eu não tenho nenhum interesse em fazer mais um projeto que não vai funcionar. Para mim seria uma perda de tempo. So they said, do it, and do it in 6 weeks. Só faça mesmo assim, por favor, em 6 semanas. 6 weeks? You've got to be crazy. Tá louco, fazer isso em 6 semanas? Took me 7 years. Levou 7 anos para desenvolver o projeto. I spent the first year trying to figure out why the other programs don't work. E o primeiro ano, o foco de atenção dela foi por que é que os outros projetos não funcionaram. And I discovered that the problem is morality. E ela percebeu que o problema é a moralidade. See, morality was invented at the time when the humanity fell into or out of heaven, you can say. Porque esse conceito de moralidade, ele surgiu no momento no qual a humanidade, ela desceu do paraíso, por assim dizer. It's a fairly long time ago, but not too long. Isso aconteceu bastante tempo atrás, mas nem tanto tempo assim. It happened round about the time when the religions began. Isso aconteceu em média no mesmo tempo de cronologia quando as religiões surgiram. Somewhere around 2,000 to 3,000 years, morality has been disturbing us. Ou seja, faz cerca de 2.000 a 3.000 anos que a moralidade tem nos perturbado. The more morality you have, the less moral the people become. E o interessante no processo é que quanto mais moralidade a gente tem, menos moral existe na vida das pessoas. So then the moralists say, well, you know, we've got to be more moral. E aí aqueles que são moralistas dizem, sabe, a gente tem que se tornar mais moralista ainda. We've got to force people to be good. A gente tem de forçar as pessoas a serem boas. We've got to punish them when they're bad. Inclusive puni-las quando elas agem de uma maneira ruim. So the more you punish people, the more they become more bad. E quanto mais a gente pune as pessoas, pior elas se tornam. And then the other people, they figured out, okay, we have to be pretend moral. E aí, another group of people, right? Yeah, the people who don't want to be punished.
Então, o que as pessoas que não querem ser punidas, como que elas fazem? Então é melhor que a gente finja que a gente tem uma boa moral. So I say, well, that's not a very good policy. E aí ela observa que essa definitivamente não é uma política muito boa. Nobody wants to give it up. They go, no, we got to be moral. This is very important. It must be moral. Mas ninguém quer desistir disso. Elas falam, não, a gente tem que ter moral, a gente tem que ser moralista. Okay, tell you what, we'll be ethical instead. Então eles mudaram a forma. Falaram, tá bom, em vez de ser moralista, a gente vai ser ético. Ethical is better than moral. Porque ser ético é bem melhor do que ser moralista. So I checked the dictionary to see the difference. E aí ela resolveu checar o dicionário para observar a diferença. Of course, I checked the English dictionary because it's my language. Definitivamente ela checou no dicionário inglês, porque o inglês é a língua mãe dela. Anyway, what it tells you is morality is essentially the opinion of the majority of people in power in any society. E o dicionário diz que moralidade é a opinião da maioria das pessoas que estão no poder em qualquer sociedade. In such a way that it serves their interests. De tal modo que aquilo sirva aos interesses deles. So I said, well, that's good. E ela observou, ok, isso é bom. I'm being ironic. Como eu nunca puxei na tradução, ela disse que esse era um toque de ironia, certo? Ah, legal. And then, of course, ethics, it means exactly the same thing, but it has a Greek root, and morality has a Latin root. E a ética significa mais ou menos a mesma coisa, só que ética tem uma raiz do grego e morality has a root, In Latin. uma raiz latina. So they're both two different words that are synonyms. Então, em essência, as duas são palavras diferentes que são sinônimas. So morality and ethics is identical. Então, moralidade e ética são idênticas. And none of them work. Nenhuma das duas funciona. So, what to do? Então, o que fazer? What works? O que é que funciona? Why do I do what I do? Então, essa reflexão. Por que é que eu faço o que eu faço? It depends on my conscience. Então, isso depende da minha consciência. So I thought, okay, I'll experiment a bit with conscience. E então ela pensou, ok, eu vou experimentar um pouquinho com consciência. All of you have a conscience, is that right? Todos nós temos uma consciência, certo? Is there anybody here who doesn't have a conscience? Tem alguém aqui sem consciência? Nobody? Ninguém? So the question is, you also do things that are against your conscience. E a questão é, nós também fazemos coisas que são contrárias à nossa voz da consciência. Correct? Certo? They don't put their hands up. Vocês não levantaram a mão. No, everybody goes against their conscience. Why? Então todos nós nos movemos na direção contrária à nossa consciência. Por que isso acontece? The voice of conscience is very, very small voice. A voz da consciência é uma voz muito suave. And it will tell you, do this, don't do that. E ela dirá a você, faça isso, não faça aquilo. And sometimes you follow it and sometimes you don't. E algumas vezes você a segue e outras você não a segue. So the reason why you would go against your conscience is because some other voice is louder. E um dos motivos pelo qual você vai contra a sua voz da consciência é porque a outra voz está falando mais alto do que ela. So it's either somebody's bribing you. Pode ser que alguém esteja como que fazendo uma propina com você. Or terrorizing you. These are the two reasons why you would go against your conscience. Ou pode ser que haja um certo terrorismo contra você. Então esses são os dois motivos pelo qual a gente age contrário à nossa consciência. And so everybody has a price, right? Todo mundo tem um preço, certo? Or not?
Sim ou não? See? Anyway, it depends how high. Então tudo depende de quão alto é esse preço. If it's high enough, you'll get interested. Ou seja, se a propina é alta o suficiente, pode ser que você se torne interessado nela. Or if that doesn't work, then the other guys come along and say, okay, we're going to terrify you. Porque então, se você não se deixa levar por essa propina, então existe o outro aspecto. A pessoa vem e fala assim, tá bom, então nós vamos fazer terror com você. So I just came from Mexico just today or yesterday? Today, yeah. Ele chegou hoje do México, chegou hoje de manhã. And over there they were asking me to talk a lot about how to feel secure when there's really a lot of danger. Isso, lá no México, um dos assuntos que foi muito solicitado para que ela abordasse é como se sentir seguro no momento onde há tanto perigo. This is because of what they call the narcotraficantes and this kind of thing. Devido a toda essa questão de narcotráfico que eles estão envolvidos. You probably have some of that here too, A right? gente também tem um pouco disso aqui, certo? Anyway, so they have a thing that they say in Spanish, plumbo or plata. E em espanhol eles dizem tipo chumbo ou prata. Eu acho que é isso. É prata, dinheiro. So silver means money. So either we pay you or we kill you, but you do what we want. Então é mais ou menos assim. Ou a gente paga você, ou a gente mata você. This is how the world operates. E é assim que o mundo está operando. And this is why people go against their conscience. E é por isso que as pessoas acabam se movendo contra a sua consciência. And how morality operates in this is very interesting. Mas a forma através da qual a moralidade opera nesse processo é muito interessante. Because they say, look, if you do the right thing, you will hurt somebody's feelings. Porque eles falam algo do tipo, observe, se você fizer a coisa certa, você vai machucar os sentimentos de alguém. You don't want to do that. You don't want to hurt somebody's feelings. Você não quer que os sentimentos de alguém sejam machucados. So in that way, morality really gets you to do the wrong thing because of the possibility that somebody might react to what you do, which is the right thing. Então a moralidade faz com que você faça a coisa errada, porque alguém mais pode reagir se você fizer a coisa que para você é certa. So it comes back to, money or the gun. Então volta nesse lema que ela comentou, né? Ou dinheiro ou você é morto. And of course, conventional morality says, guess what? You're a body. E a moralidade convencional, ela diz, adivinha, né? Você é um corpo. And from a soul point of view, you're a sinful soul anyway, so you're going to go to hell anyway. E do ponto de vista da alma, você é uma alma pecadora de qualquer forma, então você vai para o inferno de qualquer maneira. And if you want to go to heaven, you have to pay us. Se você quiser ir para o paraíso, pague para nós. So we still caught up in this lead and silver situation. Então a gente se pega preso nessa mesma situação, né? De faça isso ou morra. So if you want to do the wrong thing, you will pay. Então a gente ouve, se você quiser fazer a coisa errada, a gente vai pagar você. Even if you don't pay by the conventional means, you will pay from a karma point of view. E o que acontece quando a gente faz algo errado é que de alguma forma a gente vai ter que pagar por isso. Ou a gente vai pagar da forma convencional, ou a gente vai pagar através do processo da lei do karma. So the law of karma is very simply that you cannot get away with anything. Porque a lei do karma é muito simples. Não tem como a gente fugir daquilo que a gente fez. The law of karma says, even if you die, you'll be back. You have to face the music. Porque, de acordo com a lei do karma, mesmo se a gente morre, a gente vai voltar. E aí a gente vai ter que lidar com aquela questão. Because the laws of morality and ethics are man-made.
O que acontece é que as leis de moralidade, de ética, elas são criadas pelo homem. The laws of spirituality are fixed, like the laws of physics. As leis da espiritualidade, elas são fixas, como as leis da física. Nobody made them up, including not God. Ninguém as criou, nem mesmo Deus. And then, of course, if you do the right thing, well, that'll cost you more. E é claro que se a gente fizer a coisa certa, isso vai ter um preço mais alto. So you better be rich. Então, para isso, a gente precisa ser rico. It won't cost you money, O custo disso não é um custo de dinheiro, but it will cost you. mas vai custar alguma coisa. Because if you do the right thing, then all these moral and ethical people will come after you. Porque quando você faz a coisa certa, as pessoas que são moralistas ou éticas, elas virão atrás de você. So it costs you more. Então, isso vai custar bastante para você. So you have to choose. Whatever you do, you will pay. Então, a gente tem que escolher, porque o que quer que a gente fizer, nós vamos pagar por isso. But for me, I said, okay, I'll do the right thing. I will make sure I have plenty of resources to pay the price. Então, a opção dela foi, ok, eu vou fazer a coisa que eu considero como correta e vou garantir que eu tenho os recursos para pagar o preço que isso me custar. Because if you do the wrong thing, you pay and you end up with nothing. Porque se nós também fizermos a coisa errada, a gente vai ter que pagar de alguma maneira e vai terminar com nada. If you do the right thing, you pay, you have something very valuable. Se a gente faz algo positivo e a coisa correta e paga por isso, a gente vai acabar obtendo algo muito valioso. So I'm going to stop there and invite my brother to come and we'll have some conversation. I know he has some questions. E ela vai parar por aqui, vai convidar o Irineu de volta, porque então vai conduzir uma conversa, um diálogo com ela. A gente que talvez não exerce a prática da meditação há mais do que alguns minutos, longe dos 50 anos, a gente que não pratica e vive esse mundo de pressões, esse mundo de preocupações, de metas, de resultados. Então, o que eu tenho aqui, talvez, para contribuir nessa conversa é justamente aproximar-me de Sister Denise com a minha ignorância da meditação e com os meus vícios de cidadão inserido nesse mundo complexo e louco. E eu fico pensando aqui, ouvindo Sister Denise, ela falando dessas grandes mudanças globais, essas coisas de ordem grande, que a gente parece nem ter participação, mas o mundo muda, são questões que envolvem a sociedade, grupos muito fortes e políticas. Como é que a gente, através da prática da meditação, através dessa busca, consegue também ter uma participação ativa para mudanças, para que a gente viva um mundo ético? You know, meditation to me is based on a broad spectrum of ideas which are very different from what people are used to. Então, do ponto de vista da Sister Denise, a meditação ela é formada de um espectro de ideias bem amplo e diferente do que a maioria das pessoas pensa. See, in Brahma Kumaris, the first thing they tell us is you are a soul and you're immortal, so that's it, you will never not exist. Na Brahma Kumaris, quando a gente vem fazer o curso, a primeira coisa que eles dizem pra gente é: você é uma alma, você é imortal e é isso. Ou seja, você jamais vai deixar de existir. So the implication of that is I must be right with myself. E a implicação de perceber isso é que eu sinto que eu devo ser correto comigo mesmo. And so this is why I give huge importance to the voice of conscience. E é por isso que ela aprendeu a dar enorme importância à voz da consciência. Because it's reliable. Porque a voz da consciência é uma voz confiável.
is the voice of your own soul. É a voz do seu próprio ser, da sua própria alma. And in Brahma Kumaris we also learn that you are an eternal child of the eternal Supreme Soul. E na Brahma Kumaris a gente também aprende que nós somos um filho eterno dessa alma suprema eterna. And then God is defined as somebody who is absolutely clear about what's what. E Deus é definido como alguém, uma energia que tem total clareza sobre o que é o que, ou seja, sobre as coisas. Who puts everything in mathematical terms. Alguém, uma energia que coloca tudo em termos matemáticos. Very, very simple teaching that if you go against your conscience, you lose points. Ensinamento simples do tipo, se você vai contra a voz da sua consciência, você perde ponto. And if you go with your conscience, you gain points. Se você segue a voz da sua consciência, você ganha pontos. And the object of the game is to have an absolutely clear conscience. E o objetivo desse jogo é de manter uma consciência absolutamente clara. If your conscience is absolutely clear, then your mind will be still. Porque se a sua consciência se mantiver absolutamente clara, a sua mente será serena. Now, if your mind is still, you can alter what's going on around you. E se a sua mente se mantiver serena, você é capaz de alterar, de influenciar as coisas ao seu redor. Because you can change the atmosphere with your thought. Porque você pode mudar a atmosfera com seus pensamentos. But you cannot entertain any negative or meaningless thoughts. Mas para isso, você não deve entreter ou lidar com, cultivar pensamentos negativos ou inúteis. Otherwise you compromise your soul. Porque se você fizer isso, você vai comprometer o seu ser, a sua alma. So meditating means be aware about this. Então meditar significa estar consciente sobre esse processo da consciência. So, in that respect, you meditate. Então, se a gente for ver dessa perspectiva, você medita. I can feel it. A preocupação, que é o tema desse encontro, é, como dizem também dentro da cultura oriental, um jeito de sofrer duas vezes, né? Porque a gente fica se ocupando daquilo que ainda não aconteceu e sofrendo até por aquilo que poderá vir a acontecer. A preocupação é a grande vilã da meditação. Well, yeah, because there's another little piece of information that we learn in Raj Yoga, and they say the whole thing is a movie. Definitivamente, porque no Raj Yoga a gente aprende que todas as cenas que acontecem é como um filme. It's not como um film, it is a film. Não é como um filme, é. Three-dimensional, very long film with 7.5 billion actors. É um filme bem longo, de 3 dimensões, com 7 bilhões e meio de pessoas. Now, I also work in film, or at least I used to, sometimes I still do. Ela já trabalhou com filmes e de vez em quando ela ainda faz isso. There's all these people here with cameras taking note of what we're doing here. Tem várias pessoas aqui fotografando, o que a gente está fazendo. Now, in a regular film, on the system of NTSC, which is what you have here in Brazil, you have 24 frames per second. Num filme regular de NTSC, como a gente tem no Brasil, a gente tem 24 quadros, 24 figuras por segundo. 24 pictures per second. 24 quadros, figuras por segundo. Bastante. And if you're a film director with a lot of money, you can double that speed, and the latest, greatest super film is 48 frames per second. Se você é um diretor com muito dinheiro, você pode dobrar essa velocidade e consegue um filme com 48 figuras por segundo. But if you slow it down, it's just a bunch of photographs. Que se a gente diminui essa velocidade, ela se torna simplesmente um monte de fotos. So every second in time is just like a performance which has a beginning
and a continuation and an end. Então, cada segundo do tempo é como uma apresentação, que tem um início, um meio e um fim. So the work that a meditator has to do is to let go of the last second that just passed. E o trabalho que a gente tem de fazer na meditação, que alguém que medita deve fazer, é ser capaz de soltar o que aconteceu naquele último segundo. So the practice is whatever has happened, well, there's nothing you can do to change it. E a prática para isso é o que quer que tenha acontecido. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. So there's a whole bunch of worries called, oh, if only I did that, or why didn't this person telephone, or how come their phone was not charged, or blah, 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 blah. And they spend lots of seconds filling up the next seconds with unnecessary thoughts. Então, geralmente o que acontece é que a gente fica com várias preocupações, do tipo, isso não deveria ter acontecido, mas por que a pessoa não ligou? Por que eles cobraram por isso? E a gente usa os nossos segundos preenchendo mais energia negativa daquilo que veio do segundo anterior. So if you don't let go of the last second, then you are not present for the next second. Porque se a gente não é capaz de soltar o segundo anterior, a gente não se torna presente para o próximo segundo. So the next second has some circumstances in it. Porque o próximo segundo ele tem algumas circunstâncias envolvidas nele. And those circumstances require your attention because you have to act. E as circunstâncias que estão por vir, elas requisitam a sua atenção, porque você precisará agir diante delas. In Christianity, probably most of you are Christians, right? No cristianismo, provavelmente muitos de nós sejamos de background cristão. So they say there are sins of commission, there are sins of omission. Existem dois tipos de pecados. Pecados de omissão e comissão, é isso? Me ajudem. So a sin of commission is when you actually do something you're not supposed to do. Pecado nesse nível de comissão, temos que ver essa palavra, é quando a gente faz algo que a gente não deveria fazer. And a sin of omission is when you don't do what you're supposed to do. E um pecado de omissão é quando eu não faço aquilo que eu deveria fazer. And they're equally bad. E os dois são igualmente ruins. So moral people are very busy not committing sins. Então as pessoas que são cheias de moral, elas ficam muito ocupadas em não cometerem pecados. But then they do lots of sins of omission. Mas elas cometem muitos pecados de omissão. Because they're busy talking about how the other people did the wrong thing. Porque elas ficam ocupadas falando sobre como as outras pessoas fizeram as coisas erradas. And then they miss what they're supposed to do. E eles perdem aquilo que eles deveriam estar fazendo. So morality is not very good for us in that way. Então a moralidade ela não é muito útil, muito boa para nós nesse sentido. So we have to be, because the only time that we can have any impact on anything is the present second. O único momento no qual nós somos capazes de ter impacto é o momento presente, o segundo presente. Now the future is very simple, is the result of the present. O futuro, de maneira muito simples, é o resultado do momento presente. So whatever kind of future you want, you can figure it out by what you do in the present. Então, qualquer tipo de futuro que você queira, você pode perceber esse futuro pelo seu presente. So it's nothing to do with worry, it's all about calculation. Então, não é uma questão de ficar preocupado, é uma questão de calcular o processo. So the past we have to drop it immediately. E o passado a gente tem que aprender a soltar imediatamente. So right when you're right in the middle of some big drama, quando você está totalmente envolvido numa cena que parece um grande drama, go to the present second. Aprenda a ir para o segundo presente. Very fast, evaluate what you're supposed to do. Avalie muito rapidamente o que é esperado que você faça. Because you have only, 3/10 of a second to figure it out. Que você tem apenas 3 milésimos de segundo para perceber qual é a sua forma de agir. And you have 7/10 of a second to do it. E você tem o restante 7 décimos do segundo para realmente colocar aquilo na prática. The reason I say this is because it takes you 3/10 of a second to register what's happening in your brain.
E o motivo pelo qual ela está mencionando isso é que leva 0,3 de segundo para realmente registrar no cérebro o que está acontecendo. So meditation helps you to be fast. A meditação nos ajuda a sermos rápidos, ágeis. And then you just have to have faith in destiny. E aí, você também apenas tem de manter a fé no destino. So you do whatever you can within the 1 second of the present, and the rest you say, it is what it's going to be. O que ela quis dizer com isso é: faça o melhor que você puder no segundo presente e o resto vai ser o que tiver que ser. Entendo que a preocupação é algo que a gente cria, produz, relacionado ao futuro. Portanto, a gente pode encontrar, através da meditação, caminhos para administrar esse futuro, essa preocupação. Entendo que ela é algo que vem de dentro, é um processamento que cada um tem. No entanto, a pressão, ela vem de fora. A todo momento a gente está submetido a essa pressão. É em relação a exigências estéticas, é em relação a resultado do departamento, é em relação ao tempo que é curto, em relação a tudo aquilo que a gente tem para fazer, é em relação a questões econômicas, a tudo aquilo que a gente precisa ter. Então a gente tem todos os tipos de pressões e ela vem de fora. Como a gente lida com esta pressão, já que a gente não tem tanto controle assim com aquilo que é imposto para nós? We have much more control than you think. Na verdade, a gente tem muito mais controle do que você possa imaginar, do que vocês possam imaginar. Yeah, everything that comes from the outside is a reaction to what you put out there from the inside. Porque tudo que vem do externo é uma reação daquilo que você joga pro mundo, daquilo que você, da forma que você interage. So in that sense, from a meditation point of view, you are the center of the universe. Do ponto de vista da meditação, cada um de nós é como que o centro do universo. If your action, your thoughts, your words, your action are according to the origin of your soul, which is expressed in your conscience, Então, se os nossos pensamentos, palavras e ações estiverem em conexão com a origem da nossa consciência, then you will always have good things happen to you. a gente sempre vai ter coisas positivas, boas acontecendo conosco. Because it's mathematical. Porque isso é matemático. But all those people who do things against their conscience, they have a reason to worry. Agora, as pessoas que fazem coisas contra a sua consciência, definitivamente elas têm motivo para se preocuparem. They say, what did I do to deserve this? E geralmente elas falam, mas o que eu fiz para merecer isso? Well, you can figure it out exactly what you did to deserve this. Mas cada um de nós é capaz de perceber exatamente o que a gente fez para merecer aquilo. So all you need to do is be good at addition and subtraction, multiplication and division. It's relatively simple. Para isso a gente só precisa aprender a fazer as contas de subtrair, somar, multiplicar e dividir. Isso é relativamente simples. You know, the other thing that's very important is how you handle fear. Um outro aspecto que é muito importante é como nós lidamos com o medo. Because somebody's coming to you with lead or silver and they're coming fast. Que as pessoas vêm para você com aquela atitude, né, de ou você faz ou a gente te mata, e eles vêm com pressa. So you have to figure out a solution. E você tem de pensar numa solução para isso. Because they control you as long as you're afraid. Porque eles são capazes de te controlar enquanto você ficar com medo. Se você tiver medo. So the most important thing is your relationship with your own fear. Então a coisa mais importante é o seu próprio relacionamento com o seu medo. I made some interesting discoveries. Ela fez algumas descobertas bem interessantes. I met some terrorists. Ela se encontrou com alguns terroristas After they had come out of prison. depois deles terem saído da prisão. This was in South Africa. E isso foi na África do Sul.
And you know, Nelson Mandela has been in the news a lot. Sabe sobre Nelson Mandela, que está sempre nos noticiários. So he was in this prison in a place called Robben Island. E ele estava nessa prisão, num lugar chamado Ilha Robben Island. And then after some time, the anti-apartheid work that he was doing was successful. Depois de algum tempo, o trabalho de anti-apartheid que ele estava promovendo foi bem sucedido. And so then they turned the prison into a museum. E eles tornaram aquela prisão no museu. And the ex-prisoners, they're the people who show you around the museum. E os ex-presidiários se tornaram os guias do museu. So they're also ex-terrorists. Ou seja, eles também eram ex-terroristas. So I went to check it out and visit and talk to them. E ela foi até o local para conhecer, para visitá-los, conversar com eles. So I said, where are the instruments of torture? I don't see any. E ela perguntou para eles, cadê os instrumentos de tortura? Eu não estou vendo nada. And normally you have instruments of torture. Porque normalmente nas prisões há alguns instrumentos de tortura. You have one dentist in Brasilia who was tortured quite effectively. Tem um dentista em Brasília que foi torturado de forma bem efetiva. You know him? No, I don't. Of course you know him. He's the most famous Brazilian. Minas Gerais. He's from Minas. Minas Gerais. Not from Brasília. Yeah, but his museum is in Brasilia. No, his main museum is in Ouro Preto. Ouro Preto. Yes, I've been there twice. Anyway, so you saw his torture equipment. Yes, I saw. Ok, então ela está falando de Tiradentes, de Ouro Preto. Ok. Mistake, sorry about that. Alright. Anyway, so they didn't have any instruments of torture. Então lá naquele museu da África do Sul eles não tinham instrumentos de tortura, como o museu de Tiradentes. So they said, oh no, only people who are immune to torture can come in this prison. Sabe por que não tem? Porque apenas as pessoas que são imunes à tortura podem vir para cá. So I said, What does it oh, mean to be immune to torture? well, I had the same question. E ela fez a mesma pergunta que eu fiz para ela. O que significa ser imune à tortura? I said, I didn't know it's possible to be immune to torture. Ela disse, eu não sabia que era possível ser imune à tortura. They said, oh yes, you can. Eu disse, ela, sim, é possível ser imune à tortura. So I'm processing my mind here and saying, this could be useful for us. E ela começou a processar internamente, saber disso pode ser útil no nosso processo. There's a lot of people there torturing you one way or the other, right? Porque na nossa vida tem um monte de gente nos torturando de uma forma ou de outra, não tem? You know, if you don't do this, you will lose your job, for example. Quando as pessoas falam do tipo, se não fizer isso, vai perder o emprego. Or if you don't do this, I'll commit suicide. Excuse me. Ou se não fizer isso, eu vou cometer suicídio. Yeah, there are a lot of things people do to each other that way. Então tem muitas coisas nesse nível que as pessoas fazem umas para as outras. So it means there is a state of mind that you can come into where you cannot be threatened. Então existe um estado mental que você pode acessar, no qual você então deixa de ser ameaçado. And that state of mind is very useful for us to develop. E é muito útil para nós desenvolvermos esse estado mental. And the foundation of it is the virtue of courage. E a fundação desse estado mental é a virtude da coragem. So courage is an extremely powerful virtue. Então a coragem é um valor extremamente poderoso. So this is really the thing that is needed instead of worry and stress and all of that. To have courage, and along with courage there's a faith. Então, ao invés de a gente ficar envolvido em ter medo, se preocupar, a gente deveria se envolver com essa energia da coragem e da fé. You have to have a huge faith in yourself. Nós precisamos ter uma fé enorme em nós mesmos. And if you are following your conscience, you become really powerful. E se nós podemos seguir a nossa voz da consciência, a gente se torna muito poderoso. And if you go through
the process of pain and anything associated with that, this also gives you a lot of power. E se a gente é capaz de lidar com esse processo de dor e tudo que a dor envolve, isso também nos faz experimentar muita força interior. You become invincible. A gente se torna como que invencíveis. That means nobody can make you desire to take revenge. Isso significa que ninguém é capaz de fazer com que você tenha o desejo de se vingar deles. Nobody can make you feel that you can't handle your emotions. Ninguém é capaz de fazer com que você sinta que você não consegue lidar com as suas emoções. So that means the people with weapons, the drugs people and the sex people, they don't have any customers. E isso faz com que aquelas 3 áreas de pessoas que querem fazer dinheiro, os que vendem armamentos, drogas e a questão de sexo, da indústria de sexo, eles já não vão ter mais clientes, então. So all of these people that you say they shouldn't be doing like this, they're only doing it because they get customers. Que afinal de contas, todas essas pessoas sobre as quais a gente aponta o dedo e fala, eles não deveriam estar fazendo isso, eles só fazem porque eles têm clientes. So to me, what's needed is to develop this sense of the self to such an extent that you become really a master of yourself. Então, na percepção, Sister Denise, o que é importante é desenvolver tal senso de si mesmo que nós nos tornemos um master de nós mesmos, um mestre do eu. And it's completely possible. E isso é completamente possível. Boa notícia. I think this is what's needed to create change. E isso sim é o que é necessário para promovermos mudança. One person at a time. Uma pessoa de cada vez. Aproveitar e trazer até para o didático, a gente no Brasil ficou muito popular o yoga. E a gente tem ouvido falar através da Brahma Kumaris do Raja Yoga. Eu queria que você diferenciasse essas duas práticas e dizer como é que o Raja Yoga pode realmente ajudar de uma maneira muito simples as pessoas a lidar com as pressões e as preocupações. Well, Hatha Yoga comes in many types. You have the asanas, the physical poses, the gymnastics type. Então, o Hatha Yoga ele também tem várias linhas. Tem a parte de asanas, de posturas físicas. And with that, you can get a really beautiful body, which people really would like. E através dessa linha do Hatha Yoga, a gente pode conseguir um corpo bem em forma, que muita gente realmente aprecia. Right? You want to have a nice body, yes? Sim, vocês querem um corpinho em forma? And then it'll also make you quite healthy. Isso também nos torna bastante saudáveis. So it's very important to take care of your physical vehicle. Porque afinal de contas é bem importante tomar conta do nosso veículo físico. But if you have a beautiful car in perfect condition, what do you want to do? You want to drive it. Mas afinal de contas, quando você tem um carro bonito, em condições perfeitas, o que você quer fazer com ele? Dirigi-lo, não é? But if you don't know how to drive, then... Mas, se você não sabe dirigir, o que acontece? So Raj Yoga is how to drive your beautiful car, so you don't get into accidents and things. Então, o Raja Yoga nos ensina como dirigirmos os nossos carros bonitos, de modo que a gente não tenha nenhum acidente. So Raj Yoga is all about handling your emotions, your mind, your thinking, all of that, your reactions. Então, Raja Yoga se refere a como lidar com as nossas emoções, a nossa mente, os nossos sentimentos. So Raj Yoga is also called the yoga of sovereignty, the yoga of being a master. Raja Yoga também é chamado o yoga da autossoberania, o yoga de ser o seu próprio mestre. And what we have to do is be a master of our thoughts. E o que nós temos de fazer é nos tornarmos masters dos nossos próprios pensamentos. So, because there will be lots of negative thoughts coming from inside or from outside, and you have to control them. Porque definitivamente nós seremos sujeitos a vários pensamentos negativos, inúteis, vindo de dentro e de fora, e nós devemos aprender como lidar com eles. And
there's another set of thoughts which are called meaningless. E tem um outro tipo de pensamentos que é pensamentos totalmente sem significado, sem sentido. So it's meaningless to worry about something that you can't do anything about. Que, por exemplo, não faz sentido se preocupar sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada. And it's meaningless to worry about the future. You have to do what's plant the right seeds, then you get a root. Também não faz sentido ficar se preocupando sobre o futuro. Ao invés, você deve plantar os frutos, as sementes corretas. Agora. So Raj Yoga, reminds you about this constantly until finally you get the point and you quit worrying, taking pressure and so on, and you just, you live where it's not a big thing to take a big risk. Então o Raj Yoga nos relembra dessas lições, até que finalmente a gente é capaz de aplicar essa lição. E a gente vive de forma com que, ok, você não precisa se preocupar. É como se viver não fosse algo muito arriscado. You take a risk that, today will be a good day. Maybe I should get up this morning. Então a gente, a cada dia está preparado para assumir o risco do dia. Ok, hoje deve ser um bom dia. Pode ser que seja um bom dia. Então deixe que eu acorde, deixe que eu levante. And anything that happens in this amazing 3D movie, I can draw profit from it if I can figure out how. E o que quer que aconteça nesse filme de 3 dimensões no qual nós estamos, eu posso me beneficiar, eu posso ter benefício e lucro disso se eu aprender como. So Raj Yogi will never think that anything is bad. Então, para o conhecimento do Raj Yoga, a gente nunca vai pensar que algo é ruim. But it's a challenge. É um desafio. And we have to respond to it. Se é um desafio, nós devemos responder a ele. And even if you fail, it doesn't matter because you always learn a lot from your failures. E mesmo se a gente errar no processo, não importa, porque a gente aprende muito através dos nossos erros. People don't learn much from their success. Geralmente a gente não aprende muito quando a gente é bem sucedido. We don't mind about failure. Então não se preocupe tanto com erros. It's a different attitude to everything. Então o Raj Yoga nos promove uma atitude diferente sobre tudo. And you have to have total faith that I'm immortal, so if you want to try and shoot me, watch it, because I'll come and haunt you. A gente tem que ter fé completa, por exemplo, que nós somos imortais. Então, se alguém quiser vir nos matar, eles deveriam tomar cuidado, porque a gente pode voltar e se tornar um fantasma na vida deles. Murderers are terribly afraid of ghosts. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que matam outras, elas têm muito medo de fantasmas. You can't escape from a ghost. Porque definitivamente eles não serão capazes de escapar desses fantasmas. You can't shoot them. E o que acontece é que você pode matar um ser vivo, mas o fantasma você não pode atirar nele. So murderers are really scared of ghosts. Então as pessoas que matam outras, elas têm muito medo de fantasmas. But immortal people are not. Mas as pessoas que são imortais, elas não têm medo. So you put yourself in such a mentality that you are in a position of power. Então o importante é que, claro que ela está brincando com essas ideias, mas para que a gente então se coloque numa posição na qual a gente se sinta preenchido de força interior. Nothing weakens you more than the idea that you are limited or that you can't do something or something's too much. Que nada pode nos tornar mais enfraquecidos do que a ideia de que nós não podemos fazer algo ou quando a gente se limita sobre algo. A gente está com o tempo já se esgotando. Eu queria, na verdade, que se Denise fizesse a sua conclusão, né, de como a gente pode enfrentar o dia de amanhã, as nossas pressões, as nossas preocupações, aproveitando todo esse ensinamento, esse caminho que ela abriu para a gente aqui através do Raja Yoga. Thank you. And thank you very much for being here with us tonight. I think what I would say is that, everything that happens to you is specially designed to make you move forward. O que ela gostaria de concluir dizendo é essa percepção de que tudo que acontece com você é
como que projetado para fazer com que você se mova adiante. You should not look at something as it seems to be. Então a gente não deveria olhar as coisas apenas pela aparência delas. But, you know, move it around in your mind until you can find the profit you can take from it. Então aprenda a mover as coisas com a sua mente até você ser capaz de tirar um benefício, um lucro daquilo. And things that are really, really bad, consider them like cartoons. E tudo que é muito, muito ruim, negativo, considere aquilo como sendo um desenho animado. Then you'll be able to get some entertainment out of it. Porque geralmente a gente se entretém com um desenho animado, certo? E a gente vai ser capaz de se entreter com aquela cena. Never allow anyone to steal away your sense of humor. E jamais permita que ninguém leve embora de você o seu bom humor, o seu senso de humor. Then you will live a long life and with plenty of stories. E aí você vai ser capaz de viver uma vida longa com muitas histórias para contar. So I think that maybe one of our sisters is going to give us an exercise in meditation. Would you like that? Então agora uma das nossas irmãs vai nos conduzir num exercício de meditação. Vocês gostam dessa ideia? Sim. Yeah, because she's going to show you how to do it and then you have to practice. Ela vai demonstrar como fazer isso e depois a gente precisa praticar. And then you can get 50 years experience in 50 days. Então, se a gente pratica, a gente é capaz de obter a experiência de 50 anos em 50 dias. That's just a couple of months, you know. Ou seja, 50 dias são alguns meses. Então a gente agradece, Sister Denise, muito obrigado por sua presença, por suas doces palavras. E vamos então agora, uma salva de palmas. Vou convidar então a Kátia Well, professora de meditação Raja há 20 anos, coordenadora da editora Brahma Kumaris, que vai nos levar a essa meditação. Deixe que haja esse aproveitar intenso deste segundo à nossa frente, nos exercitar, dar esse passo de ser um observador e perceber com grande intensidade o valor deste segundo presente, tão valioso, tão especial. A sequência dele é o meu destino, é o resultado, é a recompensa. Não deixe me resgatar essa percepção tão nobre, tão especial em relação ao eu eterno, então eu sinto esta atração espiritual de me perceber no centro da cabeça, eu a energia que pulsa, eu a alma eterna, aquele que não é visível aos olhos físicos, mas que eu sou capaz de perceber, eu a alma, a energia eterna, pulsando. E então eu resgato uma sensação de tanta leveza, um bem-estar natural. Eu no meu estado de paz, a paz emerge realmente. A paz que eu experimento não vem da música suave, da atmosfera ao redor,
elas vêm da minha energia interna, da minha essência, da minha consciência de luz, da minha consciência espiritual. Então eu aprecio esse estado, eu aprecio a minha própria capacidade de estar em paz. Este estado me leva a uma experiência de grande apreciação, de grande abertura ao eu e ao movimento à minha volta. Então eu sou capaz de assistir cada cena à minha frente como sendo uma grande oportunidade, um grande puxão para o meu avanço, para o meu crescimento espiritual. Então, nesse estado, eu facilmente aprecio a conexão com Deus. Eu deixo que haja a influência pura, divina, na minha mente, na minha forma de ser e de pensar. Eu abro as portas para o amor eterno de Deus.